Para isso, nós precisamos ter uma referência. Precisamos saber o que é norte, o que é sul, o que é quente, o que é frio, o que é doce, o que é amargo. E em termos de análise, nós precisamos saber o quê? Vamos procurar o que a natureza nos dá de uma maneira absolutamente espontânea, natural. Este crânio é um crânio aqui de Joinville, está no Museu de Joinville, de Sambaqui. Aproximadamente 3.000 anos. Eu manuseei crânios de 5.000 anos. Certo? E não foi apenas 1, 2, 3, 7, 15, 30. Todos eles mostrando um desenvolvimento ósseo absolutamente perfeito. Dando-nos a entender que as funções e o sistema era perfeito. Embora, claro, nós não tenhamos condições de ver a musculatura, mas temos condições de analisar o osso, porque o osso é uma imagem especular da função muscular que lhe deu forma, que lhe deu origem, que lhe deu desenvolvimento. E todos eles com espaço absolutamente perfeito para o afloramento de todos os dentes na boca. Vamos estudar esses crânios, que não estavam sob o patrocínio de nenhum ortodontista. Eles nasceram assim. E por que eles são assim? Por que eles eram assim? Porque as funções eram perfeitas. Os dentes tinham uma razão para de existir. Dente para rasgar, perfurar, moer. Cada um tendo a sua ação específica no sistema. E como todos eles trabalhavam, mostrando os desgastes característicos da função a que eles eram submetidos. Né? Então esse é o nosso parâmetro. Mas poderiam me dizer, Lago, mas isso já não morreu ao longo de todos esses anos? Eu diria apenas o seguinte, a natureza, gente, o autor desse sistema ao qual nós nos espelhamos, não é um modelo criado pelo ser humano. O autor deste modelo é Deus. É um criador. Presumo que as razões que o levaram a criar esse sistema nessa época ainda permanecem de pé, apesar de todo o esforço humano para produzir uma degeneração no órgão alimentar. Eu não levo isso em consideração. Atenho-me a leis. É um crânio mais moderno, não? E esses planos referenciais que vocês estão vendo praticamente se repetem em todos aqueles crânios cujo crescimento tem um sistema estomatognático sadio. Um plano oclusivo relativamente paralelo ao plano de Camper, plano de Frankfurt, plano de Camper, trajetória condilares. Como se forma essa trajetória condilar em função do plano oclusivo, das alturas cuspíneas do overjet, do overbite e da curva de decolagem? Gente, isso não nasceu assim. Isto obedece a leis imutáveis, que precisamos o quê? Enxergar, interpretar e aplicar nos nossos casos. A preocupação somente dentária não é muito saudável. Precisamos ampliar o nosso leque de visão, numa primeira etapa, e de atuação numa outra. Qual é o nosso tempo? A contribuição deste modelo, desta RNO, à estabilidade ortodôntica? Sim, para atingirmos essa estabilidade, para nos safarmos de uma possível contenção, nós precisamos estar cientes dessas leis. Estando cientes, cumpri-las na íntegra. Senão, é contenção.
E nesses crânios, o que a gente pode deduzir? Se nós pegarmos cada uma dessas mandíbulas e desses crânios e começarmos a avaliar os desgastes, a direção e sentido de desgastes, nós podemos avaliar a característica mastigatória, de função e de relacionamento interarcos que esses casos apresentavam. E que não morreu com o tempo. Esse senhor já deve estar morto hoje, é coisa de uns 25 anos, na época ele tinha 82 anos, e eu fotografei. Vocês percebem esse mesmo tipo de oclusão, com os movimentos de lateralidade que constituem a verdadeira grife do sistema sadio. Grife de uma função adequada, em que cada elemento dentário tem a sua cota de responsabilidade na função mastigação. Quando a mandíbula executa para o lado de trabalho direito, por exemplo, nós vamos ter um contato dessas vertentes disto-vestibulares dos inferiores com as médio-palatinas dos superiores, produzindo nessa hemimaxila uma força centrífuga. Ao mesmo tempo que na mandíbula nós temos diagonalmente uma mesma intensidade de uma força centrífuga. E nesse movimento de lateralidade direita, a mandíbula, com os seus toques nessas vertentes palatinas dos superiores, recebe um estímulo centrípeto. E na hemimaxila, esse mesmo tipo de toque dessas cúspides palatinas, nas palatinas dos superiores, um estímulo centrípeto. São forças diagonalizadas que nós encontramos sempre quando analisamos sistemas desenvolvidos de uma maneira absolutamente fisiológica, normal, espontânea. Uma mastigação do outro lado, vocês vão ver a mesma diagonalização dessas forças. Quem inventou isso? Ninguém inventou. Apenas alguém observou, viu. Como chama aquele indivíduo que olha onde para todo mundo olha e só ele vê? É gênio. Pedro Planas, ao lado de outros, analisou. Ele não criou, ele viu leis, interpretou-as, porque o autor, você sabe quem é. E aceitar ou não aceitar este tipo de oclusão não é uma coisa que nos toca, certo? Por questão de respeito ao Criador, eu acho que é um sistema adequado. E mais, quando vocês querem saber se algo funciona ou se não funciona, por exemplo, carro. Vocês vão num rally. Você vai escolher o carro vermelho, o carro amarelo, o carro verde. Eu prefiro ficar lá no ponto de chegada, com o binóculo, olhando aquelas areias escaldantes. E quando eu vejo aquelas areias subindo e um carro vencendo todos os demais, eu digo, eu prefiro esse carro vencedor. O resto ficou pelo caminho. Se vocês querem ver um sistema que chegou à senilidade íntegro, é simples. Procurem um asilo. Se vocês tiverem a sorte de encontrar algum velhinho que chegou à senilidade com todos os dentes na boca funcionando, vocês vão ficar bastante surpresos ao perceber a existência deste tipo de oclusão. Vamos aceitar o que é evidente, o que a natureza nos dá de graça. Então esta é uma grife. Não atingindo este tipo de solicitação e de exigência, nós não estamos atendendo a essa necessidade básica de correção segundo obediência a leis funcionais muito específicas.